Bom dia, manas! Como vocês estão? Bem-vindas ao segundo episódio do podcast Empreendendo com as Manas. Segundo episódio da nova temporada, né, Clarinha? Segundo episódio, temporada 2. Clarinha, muita gente, calma. Felizmente, o Bar do Luiz, eu acho que é um case de sucesso em relação ao nosso Instagram, né? Hoje a gente tá com 570 mil seguidores no nosso Instagram e 100% orgânico. Nunca compramos seguidor e nem publis. Então, se você viu um influenciador, vim aqui no Bar do Luiz, ele veio porque ele quis. Sim, e a gente fala isso com muito orgulho, porque é uma conquista para nós, assim, e hoje em dia isso é muito uma vitrine do seu negócio, né? As suas redes sociais. Então, quando você tem uma rede social que engaja bem, que tem uma comunidade legal, pô, isso é um sinônimo de sucesso, né, Carol? Sim, quer dizer que tá dando certo. Exato. Então, e depois que a gente viralizou nas redes sociais, a gente recebe muitas perguntas de pessoas, né? Poxa, como que vocês fazem, né? Qual é o segredo? Quais são as etapas, né? O que fazer para o meu Instagram também ter esse resultado? Então, a nossa ideia hoje aqui com vocês é de graça, né, Clara? Porque a gente trabalha com mentorias que, óbvio, a gente aprofunda muito mais no seu business, né? O que a gente vai falar de graça hoje para você conseguir colocar essas ferramentas aplicadas dentro do seu business e, se tudo der certo, você ter um sucesso em relação ao seu marketing. Então, segundo episódio é como fazer marketing sem gastar dinheiro. Então, galera, qual que é a nossa ideia hoje? É você começar. A gente vai falar várias ferramentas, vai dar cases reais de como a gente passou por determinada situação, como a gente atingiu o sucesso. E assim, alguma das coisas que a gente falou vai precisar ser uma âncora para você começar e aplicar isso dentro do seu business. Eu sempre falo isso para todo mundo que eu tenho oportunidade de falar sobre marketing, que é saiba quem você é, né? O primeiro pilar do marketing, o primeiro pilar para você ter sucesso é você entender quem você é. Então, saber o que você vende, para quem você vende, qual o diferencial do seu produto. Então, por que as pessoas vão escolher você e não o seu concorrente? Porque às vezes você passa tanto tempo focando no que as outras pessoas estão fazendo e na verdade você tem que parar e olhar para você, né, Carol? Então, Exato. quais são os meus diferenciais? O que eu tenho de diferente, né? O seu concorrente, ele até entra no plano de marketing para fazer a análise do mercado, né, Clara? Mas não é isso que vai ser a premissa principal para determinar o seu diferencial, né? Exatamente. Você não vai partir do seu concorrente, mas de você. Sim. Então eu acho que essas 3 perguntas podem começar o seu Fazer parte. o seu plano de marketing, né. O que você vende, para quem e qual é o seu diferencial, né. Por que as pessoas escolhem você e não o seu concorrente, né. Acho que essas 3 perguntas são curtas, mas elas abrangem quase todo o território de marketing. Claro, e tem uma coisa que você sempre fala, né, para mim, para as nossas manas, assim, mais próximas, e no Empreendendo com as Manas, que é: use o seu storytelling, Uhum. né. Você sempre fala: "Ai", muitas mulheres falam: "Ai, a minha história é chata". Mentira, né, Clara? Uhum. E você fala que storytelling não se paga, né. Não Acho dá pra que comprar o storytelling, né, a história é só sua, né, isso é uma coisa e aí, algumas empresas até tentam comprar uma história, né, por exemplo, teve uma empresa de sorvete que eles falaram que era receita da nona, que era uma italiano, né, um sorvete italiano. secreto, assim, super caseiro, e aí no fim descobriram que era tudo mentira, e isso pegou super mal, assim, a empresa foi linchada, as vendas caíram, então por isso que eu falo, história não se compra, é o que você é e acabou. E assim, eles até poderiam vir numa narrativa do tipo assim: "Queremos trazer um sorvete tão bom quanto um sorvete da Nona, então aqui no Brasil, com a tecnologia do Brasil, vamos criar", né. Então, Aham. até isso pode ser genuíno, né, se a sua intenção for genuína, o seu storytelling também é, né. Exato, exatamente, exatamente, Carol. E é uma coisa que eu sempre falo, storytelling vende mais do que promoção de frete grátis. Nossa, é muito poderoso, cara. Eu não Muito! imaginava, juro. Porque você gasta o seu dinheiro, né, porque, pô, alguém tem que pagar o frete, né. Quando Você vai pagar, o dono do negócio. frete grátis da roupa que você vende, é você que tá deixando de ganhar os R$ 15 a mais, né, você tá pagando, Pelo cliente, isso. né.
E aí você contar a sua história, falar quem você é, da onde você veio, por que você empreende, isso vai fazer vender mais a sua peça do que você colocar uma promoção de frete grátis. Porque hoje a concorrência é muito alta. Então não adianta só você fazer frete grátis. Outras pessoas também fazem, outras empresas também colocam frete grátis. Então, o que vai fazer, de novo, né, ela comprar de você, não vai ser pelo frete grátis. Vai ser pela sua história, seu diferencial, a sua comunidade, enfim, aí por aí vai, né? O céu é o limite. Cada um pode escolher um território para se aplicar e se diferenciar mais. Uma coisa que eu percebo, claro, é que hoje, né, no nosso mercado atual, o produto já não é mais o diferencial na hora da decisão da compra do cliente. Então, antes, alguém ia no Bar do Luiz por causa do bolinho, né? Era isso, é o que a gente oferecia, era onde a gente trabalhava duro para entregar. Hoje não é só o bolinho, é a experiência, é a sensação, é a comunidade, que a gente vai falar sobre isso, é, é o ponto físico, né? Então tem tantas coisas que não adianta você ter uma blusa bonita, né? Uma joia bonita. Tem que ter um contexto por trás disso, né? E isso acontece, Carol, porque é tudo muito novo, né? Eu falo, marketing é novo. Porque antes o marketing era só sobre distribuição de produto, não tinha todos esses conceitos por trás de neurociência. Por quê? Não tinha concorrência. Era pela necessidade. Você comprava o leite pela necessidade, não porque a marca tinha menos, sei lá, sódio. É, leite de amêndoas, porque você é intolerante, se cria toda uma narrativa em torno disso, né? Exato, era porque você precisa tomar leite, então você compra o que tem lá. Aí depois entra o fator preço, né? Ah, eu vou comprar o que é mais barato e tem o melhor custo-benefício. Agora entra todos os outros fatores, né? E que a gente precisa, Se atualizar. senão fica para trás, né? Mas então estamos entendidos, certo? Storytelling, vamos focar nisso, olhar para isso, e você tem sim uma história interessante. Acho que talvez você não deu o valor devido, né, para sua Para você história. mesma, né, no É. caso. Vamos para terapia, né, gente? Sim, as mulheres tendem a pensar mais nisso, eu acho, Sim, é a assim, eu vejo. síndrome da impostora, né? Existe do impostor também, mas por ser uma sociedade, né, que cobra mais da mulher em várias questões, às vezes a gente se diminui, né? Sim, sim, infelizmente é comum, né, não é normal, mas é comum. Algo que você pode trabalhar de graça é sempre trazer conteúdos que vão agregar de alguma forma para quem está te assistindo, né? Hoje, dificilmente alguém vai só assistir os seus conteúdos no YouTube, TikTok, Instagram por assistir, mas a pessoa ela precisa aprender uma habilidade nova ou se conectar com a comunidade que você está criando, né? Então a gente fala, né? Ensinar um drink novo, no caso, vai, do Bar do Luiz, a gente posta lá os pratos. A pessoa, ela tem um ganho, que é saber o que vai ter para comer amanhã, né? E aí ela acaba fazendo parte, né, desse storytelling todo, de experimentar o prato com a gente. Então, se a pessoa não vai até o bar comer, ela meio que já experimentou com a gente. Então, é um ganho. Isso, quando a gente fez, não foi pensado, né? Ai, vamos pensar numa estrutura de marketing. A gente simplesmente anunciou. Então, eu acho que pensar no problema que você vai solucionar para o seu cliente, às vezes pode ser mais fácil do que ficar tentando ideias mirabolantes. E aí eu já entro no outro ponto, que é a constância, né, Clara? A gente acabou viralizando em 2023 com um vídeo aleatório, porque toda sexta, assim, faça chuva, faça sol, a gente colocava o prato do dia. Então, mesmo que a gente tivesse super na correria, que foi o vídeo que viralizamos, inclusive, a gente mostrava, olha, hoje tem esse prato, é só hoje, aqui no Bar do Luiz, da Augusto Tolli. E assim a gente viralizou com um vídeo super aleatório, que é o nosso pai segurando a bandeja, assim, com um monte de rabada. E falou, Carol, hoje esse prato aqui é sucesso total, tô levando 5 rabadas na mesa 54. E sai. O vídeo tem, sei lá, 10 segundos. Então é sobre a constância. Então não desistir, né? Talvez em algum vídeo você viralize, talvez em algum vídeo você atinja as pessoas certas, né? Para comprar o seu produto, para consumir o que você vende. Então eu investiria muito na constância. E isso a gente fala, né, Clara, principalmente nas nossas mentorias, é um trabalho. Gente, como é trabalhoso criar conteúdo, é caro, às vezes você vai precisar investir num filmmaker, mas então, já que, pô, eu não tenho grana para isso agora, pega seu celular, limpa a câmera, grava, né? Às vezes você não tem anúncio para pagar, manda para suas amigas o vídeo, né? Cria uma comunidade, mas tenta, né? Às vezes é o que a gente fala. A gente começou o Instagram do bar com um iPhone e um sonho, né, Clara? A gente Sim. não tinha nada. A gente ainda não tem, por exemplo, o tráfego pago, por exemplo. É uma coisa que a gente não tá dando conta mais de atender os clientes. Então, não faz sentido investir em divulgar, né? Mas
se você tá sem grana, eu iria por essas estratégias, sabe? O que eu acho, ainda complementando na parte que você falou sobre os quadros, né, da constância. Você ter um quadro que você repete ele semanalmente ajuda você na sua própria organização, né? Então, por exemplo, toda sexta-feira é dia de gravar prato, né? Então você precisa reservar esse horário do seu dia para isso. A rotina ela te ajuda a colocar em prática, a não precisar ficar Inventando ideias mirabolantes, né? exato. Às vezes o básico funciona, né? E a gente até falou isso com um cliente nosso, né, de mentoria que a gente atendeu ontem. A gente entregou todo o plano de marketing para eles e a gente separou quadros que se repetem. Então, eram vários quadros, né, porque são 4 sócios, cada um com uma persona mais âncora ali, mas os quadros são sempre os mesmos, né? E qual que é o grande lance disso? A pessoa que está te assistindo, ela gosta dessa previsibilidade. A gente quer saber o que existe, né? Até a Clara falou uma coisa muito interessante ontem, né, Clara? Sobre as guerras, o momento, né? Sim, todo o nosso consumo, ele reflete o que acontece no mundo, né? Então, como hoje está tudo muito instável, né? Tem guerras, tem aumento de preço, tem inflação, normal, faz parte, né? Mas é que hoje isso está um pouco além do comum, Normal, assim, né? vamos dizer. Então, isso reflete nas redes sociais, nas roupas, na maquiagem, no cabelo, em tudo. Então, o que isso mostra? As pessoas querem um pouco de previsibilidade, um pouco de normalidade, porque é Uma tudo tão segurança, uma né, até. segurança, exato, porque é tudo tão, instável que você quer ter esse conforto em algum momento do seu dia, né, em alguma parte da jornada. Você quer saber o que vai acontecer. Então, você entrou numa página lá do Bar do Luiz, você não quer, meu Deus, aprender coisas novas a todo momento. Você quer uma coisa que te acolhe, mas que te ensina, que te conecta, que tá alinhado à comunidade que você cria. Basicamente, você sabe o que você vai ver, e isso é bom, né. Eu até é engraçado, eu já entrei não em discussões no sentido ruim, mas em conversas de pessoas que falam: "Pô, a gente precisa inovar, a gente precisa fazer coisas diferentes a todo momento". Às vezes não, às vezes você só precisa fazer o que você já faz, mais vezes. E aí eu falei ontem na mentoria, então não é à toa que quando um famoso vai fazer uma tour pelo mundo, o show dele é igual, né, a ordem das músicas, a roupa tem uma pequena variação, a dança, o cabelo, é tudo igual, né. Por isso que às vezes as pessoas falam: "Ai, a gente precisa ser inovadora, a gente precisa fazer coisas diferentes a todo momento". Às vezes não, às vezes você só precisa manter o que você já faz e melhorar, né, aperfeiçoar. Então, como esse episódio é sobre como melhorar, né, ou começar o seu marketing com investimento baixo ou quase zero, a gente falou já nesse episódio, né, que a gente já teve um iPhone e um sonho. E às vezes, gente, é assim que você vai começar, né? Você pode estar preocupado em investir em câmeras, em equipamentos ou até numa equipe, mas às vezes para você começar e ganhar fôlego, né, ter corpo, ter dinheiro para você depois poder investir em algo mais profissional, é simplesmente começar com o que você tem. E não só em relação a equipamentos, mas no contexto geral. Bastidor, cliente, mostrar o seu produto, mostrar o que você faz, a sua rotina, né, o que você conquistou, se achar mesmo. Eu falei isso na nossa palestra das Manas, que é você ser metido em relação ao seu trabalho. Então, postar sim as suas conquistas, o que você atingiu, como você atingiu, isso pode ser muito valioso. Você tá se valorizando, né, basicamente é isso. Exato. E algo que foi, assim, também virada de chave foram as collabs, né, Clara, que aconteceram de forma muito espontânea e a gente é muito grato por tantos fornecedores incríveis que nos acessaram. Hoje a gente acessa alguns ali, vira e mexe, e isso pode ser algo que vai ter custo baixo ou zero. Você vai cruzar as comunidades, né, então pegar os clientes daqui, pegar os clientes dali e vice-versa. Por exemplo, a gente já fez collab, nossa, com vários bares, né, então às vezes você até pensa: "Nossa, mas é o concorrente". Eu não vejo dessa forma, eu vejo como realmente você cruzar clientes, potenciais clientes, você trazer mais momentos, né, interessantes para a jornada do seu consumidor. Então, um evento num final de semana, né, o cliente que é de outra região de São Paulo vai ali no outro bar que não é o seu bar, mas consome o seu bolinho, o seu produto. Até porque o seu público-alvo também pode ser o mesmo do seu concorrente, né. Então não Exato. significa que você está perdendo, o seu cliente, você só está unindo. E na verdade eu vejo que você está fazendo um marketing nichado e certeiro para o seu público-alvo direto, porque muitas pessoas às vezes, investem em coisas, eventos, enfim, só que nem sabem se esse é um potencial Se cliente, ele né. tá lá, né, ele tá lá realmente, por exemplo, o Bar do Luiz vai fazer um evento
Nossa, não sei, deixa eu pensar uma coisa meio nada a ver. Nada a ver não, até poderia ser, mas sei lá, de uma barbearia. Vai, vamos fazer uma collab com uma barbearia. Legal, é homem, né, público-alvo, ok. Agora, se a gente tá indo num bar que não é na Zona Norte, mas tem tudo a ver. Por exemplo, a gente fez uma collab com Moela uma vez, que é um amigo nosso, Rômulo. O bolinho de carne estava lá no bar dele, e isso é ótimo, porque às vezes o cliente que não vem para a Zona Norte, ele foi lá na Santa Cecília, né? Então é excelente. Eu não teria medo, assim, sabe, de parecer, ai, nossa, meu concorrente. Eu não iria por essa pegada, até porque eu acho que São Paulo é uma cidade que tem espaço para muita gente, então eu não teria esse medo, assim, sabe? Sim, eu também acho. São Paulo é uma cidade muito forte na gastronomia e tem espaço para todo mundo, né? E não só na gastronomia, né? É uma cidade muito populosa. Então, vamos, sei lá, vamos pensar numa outra cliente. Ela tem um salão de beleza. E aí vai fazer uma collab com o spa. Que aí ela não tem spa no salão dela, mas vai fazer uma collab num dia de spa. Esse dia elas vão fazer uma corrida pelo Horto Florestal e terminar no spa. Enfim, gente, o céu é o limite, né? E eu não teria vergonha também de acessar esses fornecedores. Eu acho que às vezes a gente tem muito esse medo, né? Ah, eu não vou falar, eu tenho medo. Gente, não tenham vergonha, falem, porque às vezes é assim que nasce uma parceria que vai te trazer muito retorno financeiro e também de imagem, sabe? E também estreitar relações, né? Eu acho que isso é muito importante. Uma mão lava a outra, né? É aquela Sim. frase, quem divide multiplica. Eu não sei se você viu que a Boca Rosa e a Bruna Tavares fizeram uma collab. Não Assim, vi. são duas marcas nacionais de beleza, né, que têm o mesmo público-alvo, preços parecidos, e assim, elas poderiam pensar isso, né, ah, eu não vou, né, tirar a minha cliente pra lá, pra cá, mas isso, na verdade, fez eu lembrar mais uma vez delas duas como empresárias, sabe, vendo todo esse movimento e tal, então acho excelente, assim, eu não teria medo de investir nisso. Sim, legal. Nossa, nem sabia disso. É, Uma outra dica que eu acho muito importante é você estar sempre atento às tendências e oportunidades. Eu falo, eu falei, ui, caramba, eu falei isso nas manas que eu não gosto muito da palavra inovação. A gente fala muito sobre isso no mundo do marketing, eu vi muito isso durante a graduação. E eu acho que é uma palavra meio chata, porque ela me remete a algo que eu preciso inventar, algo muito inovador e inventar a revolucionário. roda. Ai, tem que ser inovador e revolucionário, muito diferente e tal. Só que eu acho que não é tão nesse caminho. Eu acho que é muito difícil hoje você inventar alguma coisa inovadora, porque já tem. Existe tudo. Você vai pensar numa coisa, alguém já fez, né? É muito difícil você ser o primeiro a fazer alguma coisa. Então eu acho que é menos sobre inovação e mais sobre tendência, né? Por exemplo, é engraçado, os vídeos do bar eu já vi aparecendo em vários Instagrams de marketing. Tipo, ó, olha as tendências, olha como o Esse bar do bar, Luiz... um bar na Zona Norte, conseguiu viralizar comendo prato. Não prato, né, gente? Comida do É. prato. E eu falo para as pessoas, né? Não é uma inovação, é uma tendência, né? Qual foi a nossa estratégia por trás disso? Que não foi nada elaborada, né? A gente percebeu que as pessoas estavam cansadas de ver a arte pronta, né? Isso era uma coisa que já estava saturada, as pessoas queriam se envolver com outras pessoas, elas queriam se sentir parte de algo, né? Isso há 3 anos já, né, Clara? 3 ou 4 anos, eu acho. Não, e a gente ainda posta os mesmos vídeos, então eu volto, né? Não precisa ter medo de querer inovar, né? Uhum. Às vezes você entregar o mesmo é importante, seu cliente está esperando por isso, né? Sim, exato, de fazer a mesma coisa, né? Você quis dizer. Mas aí eu percebo que a nossa inovação, ela tá no prato que a gente muda a cada semana. Então, eu acho que é importante também, sabe? Não, ai, todo dia a mesma coisa e o cliente que lute. Não, ele tem que ter um ganho, né? No nosso caso eu preciso ir nessa sexta porque semana que vem é outro prato. O que é bom também, porque às vezes eu não gosto desse prato, mas semana que vem vai ter o outro. Então, isso é interessante também, né? Você sempre trazer algum benefício para quem tá te acompanhando. Ou ele vai almoçar toda sexta, e aí se ele fosse toda sexta ele ia comer a mesma coisa, não faz sentido, Exatamente. né? Mas Sim. o vídeo em si, a forma de divulgar é sempre igual. Sim, então, e aí, de novo, foi uma tendência que a gente percebeu, né? E aí esse fato do nosso pai do ficar Carol, 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 é como se ele estivesse falando com quem tá vendo o vídeo, né? Pra Sim. pessoa se sentir pertencente àquilo, pertencente ao bar do Luiz, como se a pessoa estivesse na mesa com eles almoçando e estivesse vendo a Carol gravar o Eduardo, né? O que também não foi uma super estratégia de marketing, gente. Na verdade, ele falava Carol porque era a forma dele
firmar ali que ele não estava falando com 1 milhão de pessoas assistindo, mas sim com a filha dele, né? Então, às vezes você usar essas âncoras para trazer o que você precisa falar de forma mais leve, pode ser o que será o seu diferencial, né? Exato, é. Eu acho que é sobre isso, é sobre você usar as ferramentas que você tem, unindo sempre com as tendências que estão rolando no mundo. Então, preferencialmente, sempre leia sites e blogs, dos Estados Unidos, da Europa, porque as tendências chegam aqui no Brasil depois. Isso até é bom, se a gente for ver de certa Dá forma, tempo, né? porque a gente tem tempo para se organizar, ler, entender o que está rolando, né? Eles estão sempre uma estação à frente, então o que está rolando lá no inverno é o que vai rolar no inverno aqui daqui a alguns meses. Então, isso é ótimo em qualquer setor de gastronomia, moda, estética, enfim, aproveitem, vamos usar isso ao nosso favor. E a gente falou muito, né, Clara? A gente usou cases da nossa mentoria e talvez você não saiba, mas eu e a Clara, a gente trabalha com mentorias nichadas para empresários, né, independente do seu setor. Muitas vezes nós somos acessadas para tratar o marketing, mas às vezes não é sobre isso que a gente precisa melhorar na empresa, né? Então, parte de gestão de pessoas, gestão de relacionamentos da família, análise de CMV, posicionamento nas redes sociais e também como se conectar com o propósito de estar ali no dia a dia, porque a gente fala, né, Clara? Somos donos dos nossos negócios, né? A gente não tem o chefe nos motivando, nos pressionando. Então, a mentoria, ela é essa troca, né, segura, porque tudo que a gente trata é 100% sigiloso. Não dá pra gente abrir assuntos da nossa empresa, muitas vezes nem com um amigo, porque são coisas, assim, muito sigilosas, realmente. Então, a portas abertas, né? Caso queiram bater um papo, estamos aqui, adoramos. A gente se empolga muito, né, Clara? Sim. Às vezes até a gente tem ali um momento breve de conversa e a gente acaba estendendo isso entre uma conversa minha e da Clara, às vezes de um dia inteiro, né? Com certeza. Porque a gente realmente, assim, entra no business de vocês como se fosse nosso. A gente cuida desse CNPJ como se fosse nosso. E é muito gostoso, a gente se realiza muito fazendo as mentorias. Para mim, é um propósito poder ajudar outras pessoas a alcançar um certo sucesso acima do que se está vivendo ali, sabe? E é isso, manas. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, do tema de hoje. Ah, por favor, hein? Eu falei, comece. Então, alguma coisa, né, Clara? Tem que Sim. começar. Comece. Eu sei que às vezes ai, nossa, que besteira. Pega alguma coisa do que a gente falou e vê se você faz na sua empresa, ou então bota alguém para fazer, né, Clara? Uhum. Porque a gente não precisa carregar tudo sozinha. Vai delegando ali pro seu time, vendo quem tem potencial de desenvolver, né? Exato. E é isso, manas. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo. Beijo, manas. Tchau.